Meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos fazer uma live bem interessante agora, bem legal, com o Marcelo, que ele é recém-aprovado em vários concursos de procuradoria, tem também um histórico de reprovações, então com certeza a gente tem altos e baixos para analisar e entender onde ele acertou, onde ele errou, onde cada um de nós podemos aprender alguma coisa com o Marcelo. No fim das contas, esse é o objetivo dessa live aqui, tá? É que você entenda como o Marcelo estudou e a partir daí possa, quem sabe, aperfeiçoar o seu próprio método, o próprio jeito como você estuda. Beleza, amigo? Como é que tá? E aí, tranquilo? E aí, Marcelo, eu já mandei um áudio para você agora há pouco, em que eu falei, né, tipo assim, quais são nossas regras aqui. Mas vamos repetir agora aqui ao vivo para ficar claro pra gente, para todo mundo que está assistindo. O nosso objetivo aqui não é fazer propaganda do Revisão PGE, embora em algum momento, se você tiver algo para elogiar, pode elogiar também, a gente não vai achar ruim. Mas se tiver que criticar, pode criticar. Se tiver que falar bem de outro conteúdo, de algum outro curso, de outro livro, de qualquer outra coisa, pode falar, tá? O objetivo nosso aqui é só um, assim, é entender o que você fez para chegar onde você chegou, entende? É esse o objetivo. A gente vai passar aí pela sua história, pelo jeito que você estudava, por tudo, para cada pessoa que está assistindo aqui poder falar, pô, o Marcelo fazia esse negócio aqui, deixa eu tentar no meu método para ver se funciona também, sabe? E aí, quem sabe, a gente acaba ajudando várias pessoas aí pelo caminho. Beleza? Combinado? Tudo certo, tudo certo. Primeiramente, agradecer o convite, né? Eu que tantas vezes estive do outro lado aí assistindo esses relatos de aprovados. Sempre aprendi muito com eles. Espero poder contribuir alguma coisa também para o pessoal que está na luta ainda aí. Show de bola. Marcelo, agora você está na PGE Espírito Santo, isso aí? Isso, exatamente. Tomou posse tem um mês? Meus colegas estão até comemorando aí. E eu estou aqui. Tinha esquecido, viu? Tinha esquecido que seria hoje. Mas... que massa. Legal, cara. Bacana. Daqui a pouco a gente chega na PGE Espírito Santo. Vamos voltar um pouquinho do começo, beleza? Beleza. Então, cara, eu quero saber de você. Assim, indo lá do começo mesmo. Se você... O Thiago falando que o segredo é esse rostinho maravilhoso. Esse Thiago é um brincadeira. Então, o que eu quero saber é o seguinte. Quando que você começou a estudar e se você já levava a sério seus estudos desde o começo da faculdade? Se não levava, se teve alguma virada em algum momento? Enfim, como é que foi o seu começo assim com o direito? Sim, na verdade, eu apesar de... eu formei em 2014, né? Eu sou de Salvador, formei na UFBA no final de 2014 e apesar de desde a faculdade eu já pensar em fazer concurso de procuradoria, até porque na minha família, meu pai foi procurador do Estado durante 35 anos aqui na Bahia. Legal. Então, desde pequeno eu ia na procuradoria com ele, então já estava meio que nesse mundo assim desde muito pequeno, né? Minha mãe foi defensora pública aqui na Bahia durante muitos anos. Meu tio foi promotor, depois desembargador. Então, minha família sempre foi muito nesse meio, né? Então, sempre foi uma coisa natural para mim, assim. Eu sempre pensei em fazer concurso, de procuradoria especificamente. Mas, apesar de eu querer, na época da faculdade, fazer o concurso, eu, na verdade, eu acabei não de imediato pensando em estudar. Eu pensava, sempre quis fazer e tal, mas eu acabei me formando, eu comecei a advogar direto, né? Uma coisa que eu gosto muito também. Eu nunca fui uma pessoa que nunca advogou e odeia advogar. Então, eu gostei. Mas sempre ali, né? Advogava, gostava. Mas sempre pensando assim, um dia eu vou começar a estudar, um dia eu vou começar a estudar, um dia eu vou começar a estudar. E eu lembro exatamente o dia que eu decidi começar a estudar, porque foi meu aniversário de 30 anos, 1º de setembro de 2019, que eu falei assim, eu estava bem com minha noiva, já eu falei, cara, se eu tiver que começar a estudar, tem que ser por agora, porque eu sei, já vi histórias incríveis aí de pessoas com filho e tal, que passaram, assim, histórias fantásticas, mas eu acho que ia ficar mais difícil, né? Então, naquele momento eu tinha que tomar uma decisão, né? Sim. E eu decidi começar a estudar ali. Apesar de querer começar a estudar ali, é diferente de começar a estudar de fato, né? Sim. O que é que acontece? Eu, como advogava, eu sempre tive muita audiência, né? Então, fazia cerca de 3, 4 audiências por semana. E na época, amigo, as audiências eram todas presenciais, né? Então, o que acontecia? Às vezes eu tinha uma audiência marcada, por exemplo, para 3 da tarde. Aí eu tinha que me preparar para sair de casa 1 hora antes, ainda mais a audiência de juizado, né? Que é a audiência 1, né? Que se você não for tomar revelia, ou divulgar muito para a empresa, né?
Ah, então, eu saía de casa 1h30 antes, assim, me arrumava 1h30 antes, saía de casa 1 hora antes para chegar, né? Às vezes chegava lá, às vezes era na hora, depois, às vezes não era, demorava um pouco, atrasava. Enfim, aí eu pegava o carro, voltava para casa, isso era tipo um turno, sabe? Então, eu tinha ao menos 3, 4 turnos por semana para estudar, e fora prazo, essas coisas todas, né? Então eu não consegui começar nessa época, não consegui mesmo. Assim, eu tentava, assim, pensava, até olhava curso, assim, mas estudar eu não peguei. Eu só comecei a estudar de fato com a pandemia, né? Eu sou um dos filhotes da pandemia aí Sim, também. sim. Porque quando chegou março, abril de 2020, teve primeiro aquele apagão, assim, né? As audiências suspensas e tudo mais, aquela loucura. E depois, praticamente todas as audiências se tornaram virtuais. E para mim foi incrível, sabe? Porque uma audiência que às vezes demorava um turno para fazer, eu comecei a fazer audiência e ficava lá estudando ou trabalhando, 10 minutos da audiência eu ligava a câmera e fazia, depois estava ali, entendeu? Então isso Sim. facilitou muito a minha vida. Então Imagina. eu comecei a estudar de fato assim em março, abril de 2020. Entendi. Aí você começou ali março, abril. Beleza. E começou como? Livro, Então, curso, como é que foi? muita calma nessa hora, né? Ah, Eu não sabia nada, cara, de concurso. A verdade é sim. essa. Apesar de eu conhecer algumas pessoas, né, colegas meus que formaram, fizeram concurso, alguns passaram, alguns não desistiram no caminho. Porque eu comecei a estudar, na verdade, quase 7 anos depois de formar, né? 6, 7 anos depois de formar. Eu formei em 2014, Sim. uns 5, 6 anos, por aí. 6 anos. 6 anos. Então, eu não conhecia muita gente, não conhecia ninguém que estudava na época. Eu lembro que tinha um amigo, um irmão de um amigo meu, que passou para juiz federal. E eu pedia, pô, você tem alguma coisa aí, tal, algum material, não sei o quê. E ele passou uns PDFs, eu lembro que alguns PDFs do Estratégia, né? Porque eu nem sabia que existia revisão PGL, nada disso. Sim. Então, eu comecei a pegar os PDFs. E, na verdade, antes de eu pedir ajuda desse amigo, tem uma história engraçada, que foi assim. Eu olhei lá, né, o que caía nas provas de procuradoria. Aí eu via lá que tinha profissional, administrativo, processo civil, o núcleo duro, né, o pessoal chama. Aí eu falei, pô, vou pegar administrativo. Porque processo civil eu sempre gostei muito de estudar, né, e na minha vida profissional eu usava muito. Aí eu lembro que eu peguei aquele livro de Maria Zanella de Pietro, aquela bíblia. Sei. Eu falei, ó, Ali na eu não faculdade. sei aqui administrativo, cara, eu não sei licitações. Lembro que eu peguei aquele livro, abri no capítulo de licitações, sei lá, 100 páginas, daí eu li aquele negócio, li. Aí eu falei, pô, agora eu tô sabendo licitações. Aí eu vou fazer questão. Rapaz, errei tudo, você imagina. Aí eu comecei a perguntar, pô, mas por que eu errei se eu acabei de ler o livro todo aqui? O livro da doutrinadora e tal, super conceituada, de Pietro. Aí que eu comecei a perceber, né, que eu sempre fui assim, você vai perceber que meu estudo, ele sempre foi muito, eu nunca tive muita regrinha, era muito tentativa e erro, sabe? Eu ia vendo o que estava certo, depois se não desse mais eu mudava, a depender da fase, depender do momento. Então, a primeira coisa que eu fiz, tem que ler. Aí eu falei, onde é que essas questões de licitações estão vindo? Termina logo para vir quintar aí. Eu falei. Quem que é? É seu colega? Meu colega que tá lá na pizzaria. Show. Então, onde é que estão as respostas dessas questões aqui? Sim. Tava na lei seca, entendeu? Então aí foi bem rápido. Eu aprendi de cara aqui, tenho que ler lei seca. Massa. Porque os caras estão perguntando o que tá lá. Então, assim, foi indo. Então, aí eu pedi o material para esse meu amigo. Ele mandou alguns PDFs do Estratégia. Assim, eu comecei a ler uma coisa ou outra. Mas, assim, eu geralmente lia um PDF assim, nessa época, mas eu ficava muito na lei seca, sabe? Então, desde muito pouco tempo, eu já ficava girando muito lei seca, né? E essa primeira fase, de 2020, da minha preparação, ela teve um método, assim, digamos, assim, meio anárquico, assim. Eu gostava de estudar uma matéria só, sabe? Então, o que é que eu fazia? Eu ia avançando algumas matérias, as principais, núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, até trabalho, até o financeiro também, tributário. Então, eu ia pegando essas matérias, eu estudava todas, sabe? Então, às vezes, eu demorava uma semana na minha matéria. Então, eu lia do começo ao fim a lei seca, algum resumo de PDF que eu achava. Nessa época, eu nem estudava muito de jurisprudência, nem estava muito ligado nisso de jurisprudência. Comecei a ler Dizer o Direito assim já no, sei lá, setembro de 2020, mais ou menos.
E o meu primeiro ano, ele foi muito assim. Foi muito... Algumas poucas matérias que eu ciclava, assim, a leitura de lei seca e um pouco de PDF, de doutrina, assim. E algumas matérias, é bom ressaltar, né? Constitucional e administrativo. Constitucional primeiro, né? Eu lia muito o livro do Pedro Lenza. Administrativo, depois eu coloquei o Ricardo, né? Oliveira? Ricardo Oliveira? Já tô esquecendo já os nomes das pessoas. Rafael, pô. Rafael, Isso. Aí, já tô esquecendo já. Foi muito assim. Em 2020 não tinha prova, né? Engraçado, que eu fiquei estudando, me acostumei, na verdade, a estudar sem edital. Então eu fiquei durante muito tempo estudando sem nenhum edital. Então esse foi o meu de 2020, sem muitas novidades, porque não tinha prova. E quando chegou em 2021, que aí eu comecei a falar, pô, tenho que começar a fazer prova, né? Não é possível, fazer alguns simulados assim e tal. Sim. Mas eu queria já ter aquela coisa, aquela experiência de prova. E eu lembro que o primeiro edital que saiu foi o edital do PGE, para mim, né? PGE Rio de Janeiro. Foi a primeira prova que eu fiz. Sim. A PGE Rio de Janeiro. Aí, ó, o que eu meti lá, né? Aí eu fui lá pra... Eu lembro que a prova foi em... Acho que foi junho, mais ou menos, de 2021. Foi por aí. Foi a primeira prova que eu fiz. Aí eu fui pro Rio, né? Cheguei lá, a primeira fase já era discursiva. Aí eu chego lá e acontece o quê? Cara, passei pra segunda fase. Acredito que sim. Caralho! Você passou na primeira do Rio? Porra, passei, cara. Assim, não esperava passar. Sim. Na verdade é essa. A primeira prova que eu fiz. Eu tava assim já... Eu sempre fui assim muito... Não é resiliente, assim, mas eu sempre sabia meio onde eu estava me metendo. Eu sabia que o curso público, tinha um pessoal que eu conhecia que eu ouvia falar, que estudava, que demorava muito, assim, que era muito difícil. E eu já sabia, cara, pra mim, eu lembro que eu coloquei uma meta, assim, sei lá, em 2021, se eu for passar para uma segunda fase, já será uma coisa maravilhosa, assim. Aí eu fiz essa primeira prova do Rio, passei, não sei como, porque o corte era 60, eu tirei 60, exatamente. Boa. Tanto que na época eu falei assim, cara, eu falei pra Nath, né, que é minha noiva, eu falei, cara, e aí, faz o que agora? Tipo, eu não tava preparado pra isso, né? Passar pra prova, aí que eu fui ler o edital e eu descobri que na PGE Rio eram 6 provas em 6 finais de semana seguidos. Porra, é uma merda essa segunda fase. E, na verdade, não só isso, teve um final de semana que era feriado e foram 7 finais de semana seguidos. Isso você morava em Salvador mesmo? Morava em Salvador, morava em Salvador. Morava e trabalhava em Salvador. O que acontece? E nessa época, quando eu fiz a prova, o seu resultado, na verdade, já tinha saído o PG Paraíba, PG Alagoas, Goiás também, Rio Grande do Sul, que foram 3 na sequência, né? Foi Goiás, Alagoas e Rio Grande do Sul. E eu falei, cara, o que eu faço? Como é que eu posso fazer isso? Eu vou pro Rio, tenho que morar no Rio, 2 meses praticamente, né? Pois é. E, cara, eu não fiz a prova, eu não fui fazer. Eu decidi não fazer, porque eu achava que eu não estava preparado ainda para a prova, assim, e eu não tinha como, assim, eu achei que essa coisa, né, o edital meio que afasta as pessoas que são de fora, dificulta muito, né? Então, 7 finais de semana seguidos era muito complicado. Aí eu não fiz a segunda fase do Rio, fiquei um pouco chateado na época, assim, mas achei que foi melhor. Depois eu fiz a Paraíba, e eu passei na Paraíba, na verdade. Eu tirei 88 naquela prova, né? Acho que foi 87 o corte, né? Foi alto pra caramba. Acho que foi 88. Foi 88. Aí, depois, 88, tirei 88. Aí fiz uma discursiva razoável, fiquei lá atrás, né? Fiquei em 90, mas, pô, tava super, assim, empolgado, né? Porque, poxa, primeira prova para a segunda fase, a segunda prova eu passo no concurso. Sim. Aí eu tava, assim, bem animado, né? Depois eu fiz Goiás e fiquei por uma questão, não passei na primeira fase. Fiz Alagoas, tomei um sacode, acho que foi 79, eu tirei 70, 71. Acontece, oscila mesmo. Eu nunca fui, assim, eu não me considerei bom de primeira fase, sabe? Então eu oscilava bastante, sabe? Porque na primeira semana, por exemplo, eu fiz Goiás, perdi por 1, eu fiz Alagoas, fiquei 7 atrás. Aí eu fiz Rio Grande do Sul e passei uns 5 acima do corte, sabe? Então eu oscilava muito na primeira fase. Sim. Aí eu fiz essas 5 provas em 2021. Aí tiveram outros, eu optei por não fazer, porque eu queria... Pessoal, aí tá me provocando. O tempo todo. Isso aí, Fê. Daqui a pouco eu libero isso. Fernanda, eu falo logo. Fernanda, primeiro lugar na Geo Geral, ela aí. Nossa, gigante, que massa. Gigantesca ela, gigantesca. Legal. Então,
eu não fiz mais provas em 2021, mas eu passei para a segunda fase do Rio Grande do Sul, né? Que eu lembro que a única viagem que eu fiz nesses 3 anos e tanto de estudo foi essa viagem que eu viajei e tal. E lembro que eu fui para Portugal e depois eu estudei lá em Portugal, porque foi uma coisa... Eu pedi minha namorada em casamento lá, né? Então não tinha como faltar isso. Sim, sim. Era difícil faltar. Mas eu fiquei estudando lá em Portugal. Eu lembro que a segunda fase do Rio Grande do Sul foi na segunda semana de janeiro. Foi bem ali. Tá. Então, Já no tempo 22 eu voltei, aí, né? Janeiro de 22. eu acho que eu voltei para o Brasil, acho que foi numa quarta-feira e eu viajei para Porto Alegre numa quinta, sabe? Aí eu fiz a segunda fase lá do Rio Grande do Sul, que demorou pra caramba, né? O Rio Grande do Sul, Nossa, cara, cada resultado lá demorava uns 4 meses para sair, né? Exatamente. Por isso que o pessoal ficou tão unido lá no grupo. Uhum. Foi, Exatamente. demorou tanto, vocês conversaram tanto em WhatsApp que hoje são melhores amigos lá. Assim, Pois é. Já eu já falo minha dor no Rio Grande do Sul, né? Então, foram 3 meses para o resultado do Rio Grande do Sul. Aí, da provisório, eu perdi inicialmente, depois recorri, passei. Só que foram 6 meses, realmente, 3 meses para o provisório, mais 3 meses para o resultado definitivo. Saiu lá para, acho que julho, o resultado. Mas a prova foi em janeiro, o resultado foi lá para julho. Nossa. Foi muito tempo. Aí, nesse meio tempo, eu fiz a Amazonas. Sim. Fiz a primeira fase, passei mal, assim, passei uma acima do corte, passei lá atrás. Estava focado já no DF nessa época também, né? Todo mundo focou no DF. Sim. Perdi a primeira fase do DF, fui para a segunda fase da Amazonas. Aí Perdeu como? Você não passou no corte? Ou perdeu a prova, não fez a prova? Não, fiz a prova. Ah, tá. Fiz a prova. Entendi. Mas assim, foi o DF... Foi assim, porque tem aquele... Foi verdadeiro e falso, né? Aí eu fiquei umas... sei lá, 8 abaixo do corte, assim, sei lá, 4 vezes, não sei, né? Aquele cálculo, mas foi 127, acho que eu tirei 118, Entendi. Fiquei relativamente afastado lá, porque a prova de barreira lá também era curta, assim, era 192 que passava, alguma coisa assim na ampla. Uhum. E aí no Amazonas, o que aconteceu? No Amazonas, eu acabei... Engraçado no Amazonas também, né? Porque a Natália não queria que eu fosse, né, pro Amazonas. Ela disse que não ia se mudar. A Natália é a Natália Farjala que tá aqui? Ela mesma que é sua? Mas você pediu em casamento, mas não casou ainda, tá noiva ainda? Não, tem que esperar passar o concurso, né, amigo? Pô. Mas daí tá muito longe. Como é que é? Tá eu vi outro dia, a menina falou aí, né, que casou antes. Eu falei, pô, acho que era muito difícil, velho. Acho que é melhor passar primeiro. Então, aí eu acabei fazendo uma Manaus. Ela disse que não queria que eu fizesse e tal. Uhum. Eu falei, vou fazer, porque eu tô tentando fazer prova. Pronto, fiz lá, passei bem no corte mesmo. Uhum. Só que na segunda fase, eu passei em 5º lugar, na discursiva de lá. E Porra. lá o peso era dobrado. Aí cresceu muito. Para quase 15º, 16º colocado lá no Amazonas, né? Aí foi o DF, primeira fase, depois teve Manaus, que foi na semana seguinte. E aí eu passei para o Oral do Rio Grande do Sul, né? E aí que... só para um parêntese, na prova da Paraíba, que eu conheci o Revisão, viu? Só para fazer um merchan de leve aí, que vale a pena. E foi um curso de segunda fase que eu fiz, que eu comprei. Porque na Paraíba, a primeira e a segunda fase eram juntas. Então, eu não estudava a segunda fase, né? Eu nunca estudei muito a segunda fase. Eu comprei para fazer o curso com correção lá de vocês, aí eu conheci o Revisão PG mais nessa época. Legal. E também eu conheci vocês pessoalmente lá no curso de prova oral do Rio Grande do Sul, né? Isso, daí que eu me lembro. Assim, foi bem legal aquele curso, viu? Foi legal. Completão. A gente ficou ali uns 3 ou 4 dias. Uhum. Aí eu fiz, estamos falando aí já de agosto, né? Agosto de 2022. Sim. Eu já estava muito focado em segunda fase de oral nessa época. Depois do DF, praticamente, eu fiquei só naquela coisa de segunda fase e prova oral, porque eu passei para a prova oral do Amazonas e eu já estava na prova oral do Rio Grande do Sul. Aí eu fiz o curso, foram 2 provas, né? Teve uma prova de sustentação oral e uma prova de arguições orais. Então, fiz essas provas. Aí, isso em agosto, saiu o resultado do Amazonas.
Aí a prova seria no final do ano. Já tem um tempinho, assim, seria já em novembro, dezembro do ano passado. Aí pronto. Aí o senhor tá olhando assim e pensa, cara, pô, Marcelo, passou Tudo dando certo, tudo né? certo, né? Pô, então, Sim. o cara tá bem demais. Passou a segunda prova, passou, depois tá passando indo Sim. pra prova oral. Quando foi assim, em setembro, outubro, eu tava com 2 orais no bolso, né? Porque eu tinha feito Rio Grande do Sul. Uhum. E eu achei que tinha ido bem na prova, na verdade. Eu tava assim com medo das arguições orais. Mas na citação oral eu achei que tinha ido até bem na citação. Tava com a prova marcada para Manaus, para Amazonas. Tá. E ainda tinha uma primeira fase, 2 provas incríveis, né? Que era Santa Catarina e Minas. Eram uma do lado da outra, né? Uhum. E eu falei, maravilha, né? Porque acho que a Manaus ia ser uma semana antes de Santa Catarina. E eu ia fazer 2 provas, né? Minas estava com muita vaga, Santa Catarina também estava com muita vaga. Uhum. E, pô, tava bem assim, pô, tá dando tudo certo, né? Então, vamos dentro nessa. aqui. Uhum. Cara, vamos lá. Isso foi tipo em um mês, cara. Foi assim, uma coisa atrás da outra. Foi, acho que, final de outubro, início de novembro, saiu o Rio Grande do Sul. Eu lembro como se fosse ontem, cara. Tipo, saiu a arguição oral primeiro do site. O pessoal fala todo dia, vai sair. Uhum. Saiu a arguição, passei. Tipo, tinha passado, fiquei, sei lá, entre as 20 melhores arguições. Passei super bem nas arguições orais. Cheguei na citação, perdi, cara. Na citação oral, perdi. Já tinha quase comemorado, assim, na hora, assim, sabe? Sim, sim. Assim... E eu perdi assim, porque tinha... Como é que era lá? Tinha... em cada banca tinha que fazer 50%. Na Gerais, 60%. E na sustentação oral era 60% também. Uhum. 60 ou 50? Acho que era... Não lembro, acho que era 50. Eu tirei 42, 44, uma coisa assim. Cara, e o Rio Grande do Sul foi, assim, disparada a pior dor, assim, de concurso que eu tive. Porque, como você falou, o concurso foi longo, eu criei amizade com a galera. Pois é, pô. Tipo, pô, a gente tinha um foi legal lá, entendeu? E foi duro, assim. Eu fiquei mal, assim, no Rio Grande do Sul. Logo depois, eles mudam a data. O que aconteceu com Manaus, Amazonas. Depois da discursiva, eu estava bem classificado, né? Mas teve a questão da inscrição definitiva. Essa também é maravilhosa. Uhum. Que pronto, eu estava lá, apresentei os documentos todos da FCC, né? Ou assim achava eu. E, assim, depois, assim, uma semana depois de eu perder no Rio Grande do Sul, ele até que Marcelo Gaia Carioca, um amigo meu que fez prova comigo, ele mandou uma mensagem no WhatsApp, cara, a sua inscrição definitiva foi indeferida. Indeferida. Assim, indeferida. Eu posso dizer, eu acho que eu sou um dos poucos, hein? Já perdi em prova objetiva. Não, isso que eu ia falar. Você conseguiu ser eliminado em todas as fases. E eu já perdi, inscrição inscrição definitiva, viu? Mas deixa eu contar a história, como foi. O cara falou assim, olha, foi indeferido. Eu falei, deixa eu olhar o que foi que aconteceu, né? Sabe quando essa história eu contei 1000 vezes e tenho até raiva até hoje quando eu conto. E foi basicamente o seguinte, lá no edital, ele separava servidor público e advogado. Então, o que é que ele colocava? Que se você for servidor público, apresente esses documentos. Geralmente era a mesma coisa, assim, que nunca respondeu PAD, nunca... Sim. Aí tinha uma porra de documento para servidor público e para advogado tinha uma coisa de OAB, não sei o quê, outros documentos, mas meio que um espelho, né? De cada área. Aí pronto, fui lá, inscrição definitiva, e tava lá. 15 documentos deferidos e 1 indeferido. Aí quando eu fui abrir esse documento, cara, no tópico de servidor público, no finalzinho lá tinha assim, se o candidato nunca foi servidor público, juntar uma declaração de próprio punho de que nunca foi servidor público. Cara, eu não tinha visto isso, pô. Aí eu não juntei, né? Eu falei, quando eu vi isso, pelo amor de Deus, uma declaração unilateral minha, isso aí eu vou declarar no recurso. Eu falei, vou declarar no recurso e tal. Nada. Porra, mas que formalismo, filha da puta. Cara, também, nada. Né? Não, e assim, cá entre nós, se fosse uma certidão assim de tribunal de terceiro, assim, não apresentou uma certidão da justiça. Sim. Beleza. Agora era uma declaração minha. E lá no advogado não tinha assim, se você nunca foi advogado, apresente uma declaração que nunca foi advogado. Não tinha isso lá. Então, aí eu fui eliminado nisso aí. Eu até judicializei depois. Aí, eu não fui sozinho nisso não, viu? Eu acho que dos 120 lá do Amazonas, foram uns 17 que caíram nisso aí, viu? Nossa foi uma galera. Senhora!
com a Caramba. galera. Tanto que a gente criou um grupo separado no WhatsApp depois, aí metade judicializou, metade que era pela vara conseguiu eliminar, eu caí na segunda, não consegui eliminar. Aí foi uma... Enfim, aí, pô, outra porrada. Aí eu falei, cara, isso eu descobri uma semana e meia antes da prova de Santa Catarina, porque eu nem falei isso, né? Depois eles alteraram a data do Amazonas e jogaram em cima para Santa Catarina. Tanto que eu tive que, antes de me irritar com o Amazonas, eu tive que decidir não fazer Santa Catarina. Porque eu estava muito irritado, sabe? Sim. Porque eu tenho família que mora lá em Santa Catarina, em Florianópolis, gosto muito do estado lá, é uma cidade muito boa. E eu tava querendo fazer essa prova. Aí eu perdi a ponta, agora tem que ir, né? Comprei passagem de última hora para Florianópolis, chego lá, faço a prova. Eu achei, pô, acho que fiz uma boa prova, viu? Fiz uma boa prova. Mas eu falei, não vou corrigir agora, não. Que o pessoal tá falando que tá dando muito retorno do áudio aí. Será que tem algum problema, não? Cara, pra mim tá ok. Eu não sei como corrigir, pra dizer a verdade. Pra mim também tá bom. Então, eu fiz a prova de Santa Catarina. Achei que tinha ido bem, assim, e tal. Eu falei, não vou corrigir a prova, porque na semana seguinte tinha Minas, né? Eu falei, não quero me abalar e tal. Sim. Aí eu lembro, cara, que eu tinha um voo para Salvador era assim, acho que era 7h30, 8 horas, eu tinha um voo para Salvador, que eu ia pegar Florianópolis, São Paulo, Salvador. Aí eu chegava em Salvador, sei lá, meio-dia, 1h da tarde, uma coisa assim. Aí eu lembro que 5 da manhã eu acordei e falei assim, cara, vou correr essa prova. Acho que foi uma das piores decisões da minha vida. Foi isso. Peguei a prova, fui corrigir. Aí eu me lasquei, perdi na prova. Eu tinha perdido assim, só por uns 6, assim, sabe? Aí que veio tudo, cara. Veio tudo, assim. Veio Rio Grande do Sul, veio Amazonas. Naquela hora eu senti forte, sabe? Fiquei muito mal, muito mal. Aí eu, poxa, cara, fiquei chateado e tal. E eu falei, porra, eu adoro a Copa do Mundo, né? Aí eu falei, pelo menos, cara, pelo menos eu vou pegar esse voo pra Salvador, vou pra casa, ficar com minha família, vou assistir, que o jogo era 3 da tarde, né? Vou assistir esse jogo, pelo menos vou parar de pensar em prova por enquanto, porque eu tava chateado, velho. Aí eu peguei meu voo pra Floripa, fui pra Congonhas. Você acredita que meu voo atrasou? Eu perdi meu voo pra Salvador. Fiquei no aeroporto até meio-dia e perdi o jogo do Brasil, cara. Eu falei, cara, realmente nada tá dando certo na minha vida. Mas foi o Brasil e Croácia, né? Nem lembro, cara. Acho que foi ou foi Coreia do Sul, sei lá. Eu falei, minha porra do jogo do Brasil eu posso assistir, não tenho dinheiro de assistir, velho. Realmente minha vida não é possível, cara, que tanta coisa ruim tá dando acontecendo, velho. Porque foi de repente, sabe? De repente eu tava com 2 horas no bolso, uma que eu achava que ia passar, do Rio Grande do Sul, eu achei que ia passar. Sim. E de repente não tinha nada, sabe? Assim, zero, sabe? Tipo aquela coisa, você perde a primeira fase depois de tudo isso. Isso não tem direito adquirido a passar de fase, né? Então você perde a primeira fase, você, porra, eu tava em 2 horas e perdi a primeira fase, uma coisa que você achava que tá muito perto, já tá muito longe, né? Sim. Então fica muito longe de novo. Aí eu fiquei mal, viu? Essa semana aí, cara, foi terrível, assim. A pior semana, eu sempre fui assim, muito tranquilo e resiliente, assim, cabeça fria, assim, pra concurso. Eu nunca me abalei muito, não, a verdade é essa. Mas nessa semana, eu não vou dizer que pensei em desistir, não, viu? Porque eu não pensei, mas eu refleti muita coisa ali, viu? Ali, naquele momento ali, eu pensei, caramba, que coisa, viu? Eu lembro que nessa época eu falei muito com o Léo, né? O Léo aí do Revisão. E muito com o Felipe Lira, que é amigo meu, muito amigo meu, Felipe Lira. Que eu falei, pô, deu a força e tal. Porque tinha Minas depois, né? Sim. Eu tava sem cabeça nenhuma para fazer Minas. Sem cabeça nenhuma. Eu tava ali, assim, pensando. Eu pensei em não fazer a prova. Eu pensei, cara, eu tô muito mal, assim. Vai ser difícil fazer essa prova. Refletindo hoje, assim, eu sempre achei que minha volta a seu ritmo tinha sido depois dos editais da GU, né? Eu achei que os editais, assim, que deu aquela animada e tal. Mas pensando bem hoje, foi ali em Minas, cara. Eu fui pra Minas só fazer aquela prova, que pra mim, eu fazer aquela prova já seria uma vitória, sabe? Sim. Porque eu tava bem mal ali. Aí eu fui assim, derrotado, né? Aquela prova da FGV ainda. E fiz a prova, perdi, foi até por uns 2 pontos que eu perdi, não foi nem por muito. Aí depois eu meio que dei uma reformulada nos meus estudos, assim, né, que tava até então.
E aí começou 2023, né? Aí saiu os editais da AGU, saiu também o edital da PGE Espírito Santo, que eu lembro assim, né? Que eu falei muito com o Nath nessa época. Eu falei, cara, eu não estudei assim, focado assim, para o Espírito Santo, momento algum. Momento algum. Tá. Eu mal sabia que tinha um critério de eliminação lá, que, enfim, deu um problemão lá no Espírito Santo depois, assim, né? Esse critério. Mas eu tava discursiva, focado... você tá falando? Na discursiva, Sim. exatamente. Mas eu estava focado na AGU, especificamente até na Advogada da União. Foi o único edital que estava estudando mais assim. Tinha mais vagas, mas em geral, né? Muitas vagas e tal. Então eu achei que seria uma boa oportunidade. Aí quando saiu o Espírito Santo, né? Eu lembro que uma semana antes, Nath falou assim, Celo, semana que vem tem Espírito Santo. Eu falei, não passei em 500 lá em Minas, não passei em 40 lá em Santa Catarina, vou passar em 100, que a Cláudia Barreira lá do Espírito Santo era 100, né? Passar em 100, aí acabou que eu passei, cara. Passei em 10º lá, né? Então. Show. Foi show, né? Aí eu passei eu tinha feito uma primeira fase boa, assim. Eu nunca acho que fiz uma boa primeira fase. A única primeira fase que eu achei que tinha ido bem foi em Santa Catarina e foi horrível. Então, geralmente eu acho que eu não vou bem na primeira fase. Aí eu falei assim, cara, se eu passar nessa primeira fase, eu acho que na segunda eu me dou bem, porque eu achei que eu fiz uma boa segunda fase. Aí eu passei na primeira, acabei perdendo na segunda, provisoriamente. Perdi por 0,15, mas foi muito pouco, assim. Eu fiz a conta lá, eu recorri todos os erros de português, porque eu tava perdendo por 2 vírgulas. 2 erros de português passaram. Acabou que era 0,15, cara. 0,15. Caramba. Ganhei 7 pontos, assim. Eu passei, fiz a oral. Aí fiquei em segundo lá na oral do Espírito Santo. Show, muito bom. Pra mim foi uma lavada de alma pra mim, aquela prova do Espírito Santo. Porque, pô, eu tinha perdido o Rio Grande do Sul, né? Então era um negócio mal resolvido pra mim aquilo ali. Eu lembro até que você, no treinamento lá do Espírito Santo, você falou assim, pô, Marcelo, já perdeu na objetiva, na inscrição definitiva, prova oral, tá faltando só a discursiva, né? Não rolou, não. Eu passei na discursiva também. Aí todos que tiveram aí. Engraçado, eu nunca perdi uma discursiva, né? Curioso isso. A única prova que eu não perdi. O resto tudo eu perdi tudo. Inscrição definitiva. Cara, tem uma coisa que eu não sei se é o seu caso, assim, mas que tem alguma frequência dos nossos alunos até. Geralmente quem advoga há alguns anos vai melhor na discursiva do que na objetiva mesmo, sabe? Meio que tem exceções, mas a regra é essa, sabe? Tanto que eu nunca estudei especificamente para a subjetiva. E eu nunca, lembra que eu falei que meu estudo era tentativa e erro? Como eu nunca tinha perdido, eu nunca ia tentar estudar para isso. Sim. Então eu estudava, assim, jurisprudência, doutrina, eu mudava um pouco o foco do estudo, né? Mas eu nunca tive um estudo específico para a subjetiva. Tá. Quando eu passei na oral, só para concluir a AGU, né? Quando eu passei na oral do Espírito Santo, eu fiz as segundas fases, a única prova que falei, né? A única prova que eu estudei 2023 todo foi a Advogada da União. Perdi a primeira fase, passei na PGF, na PFN, aí passei, concurso público é uma loucura, não tem explicação. É um negócio assim que é difícil. É difícil entender como é que funciona essa lógica, viu? Então, aí eu passei na PGF, e assim, na AGU eu perdi por menos 4 pontos, só que dessa vez, como a AGU e a PGF eram nas semanas consecutivas, dessa vez o que eu fiz? Eu não corrigi a prova mesmo. Teve a prova da AGU, Advogada da União, não corrigi a prova. Aí eu fiz a PGF, depois corrigi as duas, né? Aí na AGU eu lá perdi por 5 pontos, sei lá. E na PGF botei 7 acima, sabe? Foi uma coisa louca, sabe? Sim. Loucura, assim. Prova oral, prova objetiva, ou eu me lascava ou eu arrebentava, assim. Era um negócio meio... Não tinha critério, não. Sim. Aí na PFN, que eu tava estudando quase nada, assim, nunca nem toquei no edital direito, eu passei na... A Natália lembrou bem, teve a PGM São Paulo, você fez? Fiz também. Passei também lá, mas eu passei porque, quando eu perdi na AGU, eu fiz a primeira fase da PGM São Paulo. Que coincidia com a discursiva da AGU. Exatamente. Aí eu fiz, então, assim, acho que não me chamam, não. Tô em 200 e pouco lá, acho que não me chamam lá em São Paulo, não. Mas tá acabando, né? Ainda, não sei, acho que nem homologou o concurso ainda. Não. Aí eu fiz a segunda fase das AGUs, né? Aí eu passei nas duas segundas fases da AGU. Fiz as orais, recentes também, passei, né? Então aí foi... Essa foi a minha história aí na vida dos concursos, né? Então, na verdade, você tá na PGE Espírito Santo e tá em 3 cadastros de reserva ou 4 vagas mesmo, né? 4 com a Paraíba. Você tá na Paraíba também. Eu tô na Paraíba
Fez São Paulo, PGF, PFN e Espírito Santo já tô aqui, né? E não devo Entendi. sair, na verdade é essa. Você deve recusar os outros. É porque, assim, Tá, o que tá, acontece tá. com o Espírito Santo... Não, é que eu não vou te obrigar a responder isso Não, para cara, você é já muito não tranquilo. Isso ficar pra mim é mal com muito seus simples. Pra colegas. mim, eu tô 99,9% de chance de ficar E aqui. PGF Porque é por um motivo muito Bahia. simples. Por um motivo muito simples. É. Aqui no Espírito... Se eu fosse pra AGU, eu teria que recusar uma coisa que eu fiz a vida inteira, né? Que é ser advogado. Então, Sim. para mim compensa muito ficar aqui no Espírito Santo. Porque primeiro que a cidade é incrível, a procuradoria tá dando Não. um show de recepção, os caras são assim, incrível Sim. assim, o que os caras estão fazendo Sim. aqui. É, todo muito legal assim. E aqui pô, é muita advocacia, né? Então, para mim seria muito perto de Salvador. Aqui tem voo direto, três voos direto por dia, 1h30, é tudo muito perto. Uhum. Então, a chance de eu ir para Gil realmente beira zero, né? Tem que acontecer uma coisa muito grave Entendi. para eu mudar. Entendi. Não, não, mas assim, tirando aspectos pessoais, tipo proximidade com a Bahia e tal, pensando só objetivamente mesmo para todos. Espírito Santo é uma carreira um pouco melhor que a AGU É, mesmo, assim, objetivamente, tirando aspectos pessoais, porque cada um sabe o que quer da própria vida e tal, né? Mas pensando assim, remuneração, possibilidade de advogar e tudo mais, eu pegaria Espírito Santo também. Você tem toda a razão aí. Então, aí a minha história dos concursos foi essa, né? Tá. Agora eu quero saber o seguinte, não vou nem comentar do concurseiro aí não, porque ele tá de sacanagem. Ah, é. É, eu quero saber o seguinte, como é que você estudava lá durante a pandemia? Qual era seu método, seu ritmo de estudo e que materiais? Como é que você estudava lá antes de fazer prova mesmo, lá durante a pandemia, assim? Então, eu sempre levei, talvez até porque eu tenha começado a estudar um pouco mais velho, né? Deve ter Sim, exceções, obviamente. Mas eu levei muito a sério, né? Eu sempre levei muito a sério o estudo. E legal. eu tinha uma disciplina espartana, assim, né? Eu Massa. estudava muito e eu conciliava os horários, assim, de uma forma. Eu tentava estudar pela manhã, trabalhar à tarde, estudava à noite. Eu acordava às 5h30 da manhã, praticamente todos os dias, ia dormir 10h30 da noite. Era uma vida bastante infernal, assim, digamos assim. Era bem puxada. Mas eu era muito disciplinado, assim. Eu estudava... quando eu estava... assim, eu sempre trabalhei, mas Natália, minha noiva, trabalha comigo também. E às vezes, quando apertava Advogando mais, também? ela me ajudava. Oi? Advogando também, a Natália? Ela advoga também, ela advoga comigo. Legal. Entendi. Então, ela segurava as pontas também, mas quando eu estava com trabalho, era 5 a 6 horas líquidas que eu tentava fazer, mesmo assim com o cronômetro e tal. Aí quando eu tava, consegui uma folga assim, eu tentava ir até 7, 8, não era sempre que eu conseguia. 8 é muito difícil. Eu admiro quem consegue fazer 8 horas com uma constância, porque é muito difícil. Difícil mesmo. Aí era bem complicado, mas assim, em 6 horas, 5, 6 horas eu conseguia fazer. E eu fazia tudo. Massa. Eu estudava do dia não. Final de semana, eu estudava mais durante a semana. Final de semana eu tentava quebrar para estudar 3 horas pelas manhãs, assim, líquidas. E era 3 horas Tanto no líquidas. sábado quanto no domingo? Eu estudava todos os dias, até domingo. Legal. Eu, Legal. eu poderia ter a opção de estudar sábado todo e não Sim. estudar domingo. Mas eu achava mais tranquilo eu estudar de manhã, sábado e domingo. E aí eu Legal. conseguia sempre ter um ritmo. Para mim, estudar era uma coisa totalmente automatizada, sabe? É natural, Sim. assim. Tornou uma coisa muito, assim, muito na rotina mesmo, né? Então, Sim. então foi assim. Minha rotina de estudo era essa. Lá na pandemia, o que eu fazia? Eu tinha aquele estudo meio anárquico, assim, que eu estudava matérias só, lia a lei seca em ciclos, assim. Começou a complicar porque a partir do momento que eu adiciono mais matérias, eu ficava muito tempo sem revisitar outra matéria. Às vezes acontecia de eu estudar administrativo uma semana inteira e só pegar de novo 2 meses depois, sabe? Porque eu tinha várias matérias na fila, né? Aí eu meio que tentei mudar esse método de estudo, tentar fracionar, colocar uma matéria por dia. Mas não vou dizer que melhorou tanto não, viu? Porque eu descobri, assim, eu acho que todo mundo que estuda sério, assim, percebe rápido que todo método que você faz, todo método de estudo, você vai resolver um problema e vai criar outro. Sempre. É isso. Outro, não tem jeito, não tem jeito. Sim. Então, esse meu método que eu fazia, eu conseguia ver a matéria inteira. Esse Sim. outro que eu pegava um dia, uma semana, pegava um dia na matéria, né, não necessariamente eu conseguia pegar a matéria
o assunto todo, né? Demorava muito pra pegar o assunto inteiro. Aí eu acabava focando naqueles assuntos que eu sabia menos, que é bom também, vamos lá, mas... Enfim, não... Tudo tem problema, assim, nenhum método eu acho que é assim, pô, esse método aqui. E como eu sou um cara que eu sempre nunca gostei de cronograma, nunca gostei de mentoria, eu não me adaptava nem um pouco a isso. Aí eu acabava pegando as coisas assim, do jeito que eu do feeling mesmo, sabe? Eu ia dar tentativa e erro ali. E em relação a. Se você quiser saber como eu estudava cada coisa também, assim, lei seca, o que é que eu fiz? Lei seca, eu fazia as questões e eu compilava as leis principais que caíam nas questões, né? Das bancas CESP, FTC, etc. E ia lendo aquelas leis. Aí se eu percebesse, então agora estão cobrando uma lei específica nova. Aí eu adicionava no bloco de notas que eu tinha e quando eu revisava a lei seca, eu ia fazendo assim. Eu nunca tinha eu nunca li a lei que nunca caiu em lugar nenhum, sabe? Caiu uma lei lá no edital, uma lei, nunca vi essa lei em questão, não estava não. Assim, passar por cima. Jurisprudência, é engraçado, né? O pessoal fala que a primeira regra para você estudar para concurso é se afastar do celular, né? Eu estudava com o celular. Então, eu fazia bloco de nota de lei, bloco de nota de jurisprudência. Então, o meu estudo de jurisprudência, inicialmente, eu organizava, eu lia o direito, fazia como se fosse um resumo ali da tese, colocava no bloco de notas e botava lá por ano os informativos ou tal. E cada vez que caía uma questão, assim, sobre aquele informativo, eu marcava, assim, botava uma interrogação. Aí eu tinha uma visão, assim, de qual julgado era mais cobrado em prova, sabe? Aí eu concentrava mais naqueles julgados e tal. Depois que eu conheci o Anki, né? Aí deu uma reviravolta aí no estudo de jurisprudência. O Anki é engraçado, né? Porque meu irmão, ele não quis fazer direito, né? Ele fugiu a família, faz medicina. Acho que foi até esperto ele. Acho que ele escolheu bem. Pois é. Aí um dia eu tava conversando com ele e falou assim, pô, Celo, você conhece o Anki? Isso acho que em 2021 ainda, né? Eu falei, Anki não conheço não, o que é isso? Aí ele falou, negócio de flashcard. Eu falei, pô, nunca vi esse negócio aí. Não vou querer inventar a roda, né? Não vou estudar esse negócio e tal. Daí larguei de lá, né? Não deu um mês, eu assisti a live aí do nosso famoso, o carequinha, o Caio Alcântara. Cara, aquela live foi influente pro Anki, viu? Acho que as ações do Anki na bolsa subiram depois daquela live, velho. Era só o que eu precisava. Eu só precisava de alguém legitimando aquele método ali. Mas é interessante, quando vou usar um negócio que eu nunca vi ninguém usando, o cara passa em primeiro lugar com esse negócio, né? Aí eu falei, vou tentar isso aí. E o Anki, assim, também o pessoal acha que é mágica, as coisas, não é. Primeiro que o Anki é uma ferramenta de revisão, né? Não é pra, eu, pelo menos, não acho bom para aprender. E eu acho que tem que usar ali com muita parcimônia. Porque se você for também ali com muito, querer botar muita lei ali, essas coisas, eu acho que você pode perder muito tempo fazendo isso. Mas eu acho que para jurisprudência é incrível, sabe? Incrível. Legal. Porque o que eu fazia? Depois eu já tinha uma compilação de jurisprudência grande, tese, repercussão geral, repetitivo, o que eu fazia? Eu pegava, jogava no aqui e fazia uma pergunta, né, com a tese, uma pergunta de sim ou não com a tese, que eu lia o cartão, respondia mentalmente sim ou não, mas aí que vinha o pulo do gato, né? Aí eu perguntava por quê? Aí o porquê que tudo muda, né? Você pode até saber a tese, mas explicar é outra história, né? É difícil. E para a segunda fase, você precisa muito, né, de saber fundamentação de jurisprudência, né? Não adianta você saber. Primeira fase até salva, né? Saber a tese lá, decorada. Mas segunda fase de oral, você tem que saber fundamento, né? Então, só uma coisa. Zara é seu cachorrinho? Alguém tá aí. É meu cachorro, eles estão botando aí. Então alguém tá aí. Legal, é bom de palhaço aqui, tá vendo? Sim. Então, em método de estudo era mais ou menos isso que eu usava. No final, o Marcelo aqui, o Marcelo Gai aqui que falou que eu tinha sido deferido lá no Amazonas. Sim. Gente boa pra caramba. Passou do Rio Grande do Sul, foi meu colega do Rio Grande do Sul também. Gente finíssima. Então, basicamente foi isso, o método de estudo que eu fazia. Entendi, saquei. Tá. Para fazer essa coisa assim de formação de base, assim, você fez, tipo, você leu o livro? Agora, assim, esse negócio de formar base, eu nunca entendi muito bem isso, sabe? Formar base seria
é um negócio que eu acho meio polêmico. Assim, formar a base é o quê? Eu passar para a segunda fase, ter ler uma matéria toda uma vez. Não tem um conceito. Eu tenho o meu conceito. Para mim, formar a base é aprender o que você deveria ter aprendido na faculdade. Sabe? É isso. É tipo assim, você tem que saber os conceitos, você tem que saber... Você me dizer que eu tinha que aprender a alimentar e direito financeiro na faculdade é complicado, viu? Então, pô. É porque a gente é ruim na faculdade. Eu saí sem saber nada. Assim. Mas é isso, para mim fazer base. Agora, assim, qual é o critério objetivo para saber isso? Aí não tem mesmo, não. Não tem mesmo, né? Um jeito da gente se comunicar, assim, né? Mas... então, eu fiz a base, então. Acho que em 2020, eu li a lei, né? Bastante a lei. Sim. Eu sempre tive cabo de lei, que é muito importante. Lia bastante a lei. Importante mesmo. Nunca li Vadimeco, sempre odiei. Sabe, quando eu comecei a estudar para concurso, a primeira coisa que eu decidi era que eu seria totalmente virtual, sabe? Sabe a mesinha com os post-its? Sim. Tudo coloridinho, bonitinho, assim. Não quero isso. Eu não quero esse negócio, eu quero... Aí eu era tablet, computador, assim, não tinha papel praticamente nenhum. Aí livro eu tinha alguns, né? Mas o Pedro Lenza e o Rafael, né, Oliveira, eu estudei ali todo, de capa a capa. Deixa eu ver. Processo, você teve algum? O quê? Processo civil, você teve algum livro? Cara, nada, nenhum. Eu nunca li. Porque assim, vamos lá também, né? Bora. Porque às vezes eu tô dando um conselho pessoal aí que não é o mais adequado. Não, tem essa não. Você fala como foi o seu caso. Na época da faculdade, e na minha época de advocacia, eu sempre gostei muito de processo civil. Então eu já li a processo de frente toda, mas antes de dar para concurso, sabe? Então eu sou a base do processo civil. Sim. Então quando eu fui estudar para concurso, eu só li lei seca e jurisprudência. Eu nunca li doutrina de processo civil. Nunca li PDF nenhum, nunca li livro nenhum, assim, não estudar para concurso nenhum. Era tudo que estava na minha cabeça e lei seca e jurisprudência. Entendi. Agora... Então, a Natália matou aqui, né? Que ela falou, leu a coleção do Fred toda na faculdade. Aí você manja, pô. Aí depois disso, você pega o CPC, tudo que você lê no CPC, você entende por que tá lá. Sabe? É isso que é ter base, entende? Para mim, ter base é você ser capaz de entender a lei e o julgado sozinho depois. Aí, pô, você tá bem, entendeu? Para civil eu tinha uma base. Aí eu posso dizer que eu não cheguei assim também perdido para civil. E eu, como eu trabalhava, eu sempre usava muito, né? Então era uma coisa assim, meu dia a dia para civil. Agora, pô, financeiro, tributário, sabe? Era um negócio assim, já era outro esquema, né? Então, rolou um PDF, rolou um livro, o Ricardo Alexandre rolou. Mas o financeiro, especificamente, eu li os PDFs, eu li até do revisão, os PDFs do... Muito bom, parabéns. Valeu. Muita lei seca, né? Financeiro era muita lei seca. Que é 90%, né, do que cobra. Não é. O PDF, livro em financeiro, é para você entender a lei seca. O que vai cair tá na lei seca. Assim. Exatamente. Saquei. Aí, e para discursiva, cara? Você falou que nunca se preocupou muito com a discursiva. Mas você tinha, tipo, um plano, assim, tipo, eu vou ler mais jurisprudência? Ou... O que você fazia? Eu tô aprovado para discursiva. O que você fazia no dia seguinte? Eu parava de estudar a lei seca, que eu sabia que ia estar na minha mão. Eu nunca, também vou dar outro... Não aconselho que vocês façam isso, viu? Mas eu nunca marquei Vadimeco, nunca fiz remissão. O pessoal diz que eu sou doido, né? Marcelo, vou falar um negócio aqui. Você, de todo mundo que eu conversei aqui desses muito tempo, eu acho que é o que tinha um método de estudo mais parecido com o meu. Sabe? Que é meio que um antimétodo de estudo, assim, sabe? Diretamente eu até falo, eu fazia tal coisa, mas eu não recomendo, não. Eu só fazia assim, eu tinha preguiça de fazer de outro jeito e era assim. Cara, eu pensava, pô, o tempo que eu vou demorar pra fazer remissão em Vadimeco, pô, eu tô estudando outra coisa, cara, sabe? Eu achei que era perda de tempo, mas o pessoal diz que ajuda e tal. Eu nunca fiz. Meu Vadimeco era sempre... Não tinha nada marcado, assim. Eu olhava, assim, pra nada, assim. E dava certo, sabe? Sempre deu certo, assim. Eu lembrava os artigos, assim, mais ou menos justificava e tal. E nunca tive problema. Então, eu nunca me policiei para fazer isso também, né? Porque eu nunca tive uma reprovação em segunda fase, né? Sim. Então, em relação à segunda fase, o que eu fazia? Eu parava de fazer questão, parava de ler lei seca, focava muito em alguma coisa de doutrina. Era por aí.
Você chegava a treinar a peça ou não? Treinava. Ah, tá. Assim, tinham peças e peças, né? Tipo, contestação. Já fiz muitas na minha vida, sabe? Sim. Então eu rezava pra ganhar contestação, sabe? Sim. Porque é um recurso, sabe? Agora, pô, sei lá, pedido de suspensão de segurança, um recurso extraordinário, uma ação rescisória, uma coisa mais específica, Sim. aí eu fazia. Mas eu também não fazia muito, eu achava que cansava muito treinar para fazer discussão. Eu achava que demorava muito assim, sei lá, eu achava que demorava e eu acabava perdendo tempo, mas eu fiz. Eu treinei bastante. Entendi, show. Marcelo, eu tenho uma pergunta que é curiosidade pessoal agora, até meio fora do nosso tópico aqui. Já falaram aqui agora há pouco, e já me falaram também que você é empresário. Você é empresário do quê, cara? Cara, né? Eu tenho uma pequena participação societária e um pequeno bar de Salvador, é só isso. Entendi. Então você é um empresário do ramo do entretenimento ali e tal, saquei. Cara, já vai expandir para Vitória agora, já viu o local da filial em Vitória, alguma coisa assim? Como é que é? Você já viu localização para filial em Vitória agora e tal? Eu falar com o meu amigo, que é o sócio administrador, né? Dar ideia para ele, não sei se ele está assistindo essa live, né? Depois eu posso dar ideia pra ele. Ele que é o homem do business, né? Ele que é o cara que faz acontecer as coisas. Entendi. Que legal, cara. Bacana, bacana. Show de bola. Pois é, aí me falaram mesmo, o Arbolo, por exemplo, falou e tal, e aí falaram que eu falei, caramba, o que aí, é ó, empresário? Será que fiquei na dúvida? Já, o Labotega aí, botou o link aí, ó. Quem for de Salvador, já fica a dica. Labotega Bar, massa, da hora. Da hora. Fica a dica. Isso aí. E de agora em diante, cara? Você vai... Beleza, você tá na PGE Espírito Santo. Acho que de concurso, não sei, talvez se aparecer alguma coisa você faça, mas assim, você já tá muito bem na PGE Espírito Santo. Então, você vai fazer, sei lá, se quiser mesmo, mas... Enfim, não é para melhorar de carreira, porque não... PGE Espírito Santo é daquelas que não tem como melhorar. Você pode ir para outra tão boa quanto, né? Mas melhorar, assim, não melhora, não. É mais ou menos a mesma coisa. Eu me considero aposentado. A minha última prova foi a oral da PFN. A única prova assim que eu poderia pensar em tese seria a PG Bahia, que estaria para sair. Só que não mais, né? Porque a PG Bahia hoje, eles também cortaram a advocacia privada lá. Então, eu falei, tá pros antigos só, né? Eles colocam... todos, né? Todos hoje advogam, mas os novos não vão poder mais advogar. A não ser que... Regra mais sacana que se pode fazer, né? Né? Então, não, nem esse estímulo eu tenho, né? Teria esse estímulo, assim, de... Entendi. Porque se eu pudesse, assim, só... Enfim, a AGU seria melhor, no caso, né? Eu acho que não... E a Espírito Santo melhor ainda, né? Então... Saquei. Aí eu acho que eu tô fora. Acho que pra mim já deu. Deixar o pessoal agora aí. Entendi. E aí você pretende, tipo, advogar mesmo? Abrir escritório, tipo assim, advogar... Continuar, sério, né? assim. Eu já tô no escritório. Eu tô no escritório. Já. Mas em Vitória? Não. Em Salvador. Só que eu consigo advogar à distância. Sim. Mas, sim, segue PJE, faz... sim, entendi. Cara. Tranquilo. Entendi. Assim, é só questão de atender cliente, assim, que aí eu vou ter que ir ou voltar, sei lá. Uhum. Mas vou até fazer uma... Hoje em dia tá tudo mais fácil, né? Você consegue fazer... Tá fazendo essa live aqui, por exemplo, você tá aí no Mato Grosso. Sim. Fica mais fácil, né? Que a PG Bahia disse que vai voltar de advocacia privada. É o quê? É minha sua mãe. Irmã até o meu quê? Minha mãe. É sua mãe? Minha mãe, Então. Mais absoluto respeito, mas muito bonita sua mãe. Aí, ó. Fica feliz pra caramba ela, viu? Daqui a pouco entra meu pai, viu? Não, tô aí. Eu me confundi aqui com a pessoa. Então, assim, é difícil, cara. Acho que é difícil. Até cansa, cara. Concurso cansa também. Assim, ainda mais quando você vê o que é o inconsciente da pessoa também, né? Enquanto eu estava sem nada, cara, eu conseguia manter aquela disciplina que eu falei, espartano, eu estudava muitas horas por dia e tal. A partir do momento que saiu a investigação social do Espírito Santo, que eu sabia que a partir dali eu estava aprovado, não poderia mais ser eliminado. Sim. O cérebro deu
um estalo e vai estudar muito, sabe? Meu rendimento despencou, tanto que eu estudei praticamente nada para as orais da Gil. Uma semana, 2 semanas antes, eu liguei para a Lira, falei, Lira, cara, tem que fazer uns treinos aí, porque essa próxima semana que vem, velho, não tem nada. Mas aí você vê a base aí, né? Sim. A segura, né? Por mais que você tenha um tempo aí sem estudar, a base segura, né? Assim, agora assim, se eu pudesse, assim, concluindo, assim, assim, se eu pudesse, a minha história tem alguma coisa assim, diferente, assim, pelo menos especificamente, eu acho que até falar agora, né? Porque até a data da live tá bem simbólica, né? Porque meu pai falou, meu pai foi chamado. Legal. Hoje é dia 30, dia 4 de dezembro, faz um ano da minha prova de Santa Catarina. Semana que vem faz um ano da pior semana da minha vida de concurso. Parece que hoje que eu tô aqui, parece que tem muito tempo. Mas foi muito pouco tempo, sabe? Então, assim, eu acho assim, para o pessoal que tá aí na batalha, assim, na vida de concurso, tudo muda e tudo muda muito rápido, sabe? Eu, assim, nunca que eu diria há um ano que um ano depois não só teria sido aprovado em 4 grandes concursos, né? Como estaria empossado já, né? Sim. Então, legal demais. Se em momento específico eu tivesse desistido, eu estaria desistindo no pior momento possível, sabe? Então, não, é sempre o que eu acho. Você pode desistir quando você tá ficando a 30 pontos do corte. Aí, beleza. Aí você vai fazer outra coisa da vida. Agora, quando tava na sua situação, que às vezes reprova, mas às vezes passa, sabe? É persistir que vai dar certo. Tem nem como não dar certo, assim. Tanto que eu hoje, o pessoal fala muito do característica concurseira, método de estudo, constância. Eu acho, eu não tenho dúvida hoje, cara, que a maior característica que um concurseiro pode ter é ter resiliência e ter constância, cara. Porque o cara pode ter o melhor método possível, velho. O melhor método possível. Se ele não tiver cabeça, porque é isso que eu falo. O pessoal pergunta hoje, e aí, você recomenda estudar para um curso? Eu falei, veja bem, eu não vou dizer que não recomendo, porque eu fiz e passei, sabe? Mas eu acho que tem que saber onde você está se metendo, sabe? Não é assim, férias no parque ali que você vai brincar, sua vida vai mudar radicalmente, você vai ter que aprender muita coisa. E é duro, sabe? É duro, assim. Você vai ter que ter cabeça para isso. Isso. Teve uma coisa que eu tirei muito do que você falou, assim, que tem a ver com outras coisas que eu ando pensando, assim, conversando com a aprovar, com as pessoas, que, assim, existe um discurso muito moderno que é o da vida equilibrada e tal, que faz algum sentido pro resto da vida, mas, assim, enquanto você estuda para concurso, cara, vai ser desequilibrado mesmo, sabe? Não tem como você... Tipo, você falou que acordava 5h30, dormia 10h30, o tempo todo estudando, trabalhando. Não tem como isso ser equilibrado. Os outros aspectos da vida vão ficar meio capenga mesmo. E esse é o jogo, né? É isso. Mais uma vez, longe de mim, recomendar isso, né? Mas eu parei de malhar. Eu malhei minha vida inteira. Antes de estudar para concurso, eu pesava 90 quilos. Eu era forte, mas não era gordo, não era forte. Eu perdi 16 quilos. Bicho, era... Eu perdi 16 quilos. Eu já tô fino. Perdi 16 quilos para concurso. Então, por quê? Porque, para mim, 1 hora por dia de academia, como eu trabalhava, era muito. Faria diferença. Se a pessoa não trabalha ou tem mais tempo, eu, cara, super recomendo. Tem gente que faz bem para a cabeça, assim, mas eu não tinha tempo. Não. Então, é aquela coisa, né? Eu sabia que era um tempo curto, né? Então, eu tinha que dar tudo de mim ali, né? Então, eu dei. Então, é isso. Entendi, cara. Bacana, legal. Tô 100% contigo aí, acho que é isso mesmo. E assim, mas recomendo um estudo tóxico e tal. Não é recomendação. Mas você colhe frutos de ter uma disciplina forte. Olha, assim, eu acho que se você estiver consciente, vamos ser mais... Se você estiver consciente que você eu vou ter uma vida mais equilibrada, vou estudar 6 horas por dia, mas eu sei que eu vou demorar mais tempo para passar. É isso. Tudo certo. Assim, você pode... É uma escolha. Eu optei em tentar passar o mais rápido possível. Então, eu dava tudo de mim, sabe? Então, era isso. Escolhas, né? É isso. Marcelo, obrigado de verdade aí, cara, por aceitar nosso convite. Show de bola demais. Obrigado, sério.
foi bacana lá, desde o nosso curso de prova oral, que já deu pra sacar que você é um cara legal, um cara do bem, assim, fiquei bem feliz quando você aceitou o convite. E é isso, cara, brigadão mesmo, viu? Obrigado, Nero. Eu também tenho muito carinho pelo Revisão PGE, eu achei que, desde que eu conheci vocês pessoalmente, vocês são 10, assim, ajudam, até coisa assim, fora do estudo mesmo ali, né? Pô, o Léo ajudou, procurando saber informação do negócio lá do Amazonas, vocês sempre foram muito solícitos. Do curso lá da prova oral do Espírito Santo, foram tipo 4 pessoas, fizeram um curso inteiro para 4 pessoas, sabe? Que passaram um pouquinho, foram 18, né? Pô, então você aprende a admirar isso também, né? Então, também gosto muito de vocês. Isso aí, cara. Valeu. Valeu, Muito obrigado. Valeu. Mais um amigo que a gente teve a felicidade de fazer aí nessa trajetória de concursos. E por aí, que a hora a gente se encontra por aí. Lá a revisão de véspera lá na Bahia, tá todo mundo convidado lá pro Labotega também. Ah, fechou. Pós-prova da PGE Bahia no Labotega. Aí, ó. Ó acontecendo o negócio aí. Show de bola, show de bola. Sério, obrigado, viu, cara? Valeu, obrigadão, eu que agradeço. Valeu, forte abraço.